Beatriz. Alô, tá me ouvindo? Agora sim. Então. Sempre chega o momento certo. Tudo bom, doutor Maia? Tudo bem, tudo certo. Tudo na mais perfeita ordem? Pelo menos até o tempo está assim. Pois é, né? Tudo na mais perfeita ordem. É verdade. Uma curiosidade. Fale. E agora, uma notícia de que o cometa do demônio está sendo visível no Brasil. Eu nem sabia que tinha um cometa chegando e se chamava o cometa do demônio. E sabe, doutor Maia, que essa semana ele está ali naquelas notícias de astronomia e tal, né? Mas eu até comentei aqui com um amigo meu, eu digo, eu não vou comentar sobre o cometa do demônio, porque é sempre aquela expectativa, daqui a pouco eles dizem assim, ó, realmente ele passou, mas ele passou a distância da Terra com a Lua. Quer dizer que toda aquela expectativa de vai passar um cometa, e o pessoal, será que vai bater a esperança, né? A gente já tem Bolsonaro, a gente já tem Netanyahu, a gente já tem tanta coisa. Trazer mais um demônio, não, né? Mas realmente já está visível, Está visível. Nós não vamos ver o rabo do demônio, então. Não, se alguém tiver interesse, é só captar ali para saber exatamente qual é o melhor ângulo e para disseram, inclusive, que dá para ver sem luneta. É? Aham. Daqui a pouco tu identifica, assim, tá próximo, por exemplo, bem próximo do entardecer ali, como a gente vê aquela lua, ou então de manhã cedo, quando a gente vê a estrela d'alva, né, que a gente sabe identificar exatamente porque ela está naquela posição ali. Mas sei que tem um demônio passando. Mais um. Nós temos uma saudade do cometa de Halley, né, que é de 70 e 75 anos, mas nunca mais apareceu direito, parece. Não? Porque parece que já perdeu um pouco da cauda, né? Tu vê, né? Basta passar perto da Terra, perde alguma coisa. Principalmente a cauda. Que momento, né? Realmente, mas olha, é uma história tão dramática, por exemplo, doutor Maia, que a gente estava comentando outro dia aqui, a história da história, que agora eles estão fazendo uma revisão e, por exemplo, tu já consegue ler em alguns lugares assim, ó, aceite toda a história que você leu nos livros de história da escola sobre o Brasil, todas praticamente são mentirosas. Agora, imagina como vai ficar essa nossa estrutura, sei lá, né? As coisas estão sendo, está havendo uma revisão e aquelas mentiras que foram aceitas durante praticamente um século, até mais, elas começam a ser descartadas. Já estão descartando, inclusive, a própria história, aí de Deus, dos demônios, dos anjos e tal, né? E o nosso historiador aqui do Sul, como é o nome dele? O famoso esse que tem um programa na televisão. Puxa vida. Eu acho que não é. Ele tem um programa num canal, né? Puxa, eu vou ficar devendo, doutor Maia, não sei quem é. Daqui a pouco alguém aqui nos ajuda, né? Todo mundo conhece ele. É o historiador brasileiro esse, né? Tem livros escritos por ele. Teríamos que conversar com ele para levantar, pelo menos, a hipótese dele, né? Dessas mudanças históricas. É difícil, vamos dizer assim, história tem história com H e história com E, né? Uhum. Então, as histórias com E são narrativas, na realidade, né? Então, mudança de visão, eu diria assim, novas hipóteses sobre coisas acontecidas, sabidas. Deve ser o Jurandir, né? Não. É um nome pequeno, olha, me fugiu agora o nome dele. Pouco eu me lembrei. Bom, a história à parte, a Adriana fez uma pergunta um pouquinho antes de nós conversarmos aqui sobre essa questão da mentira, doutor Maia.
aquelas pessoas que costumam inventar várias narrativas e às vezes até se enrolam e depois não conseguem mais sair. O mentiroso compulsivo. Tá um barulho insuportável, alguma coisa na nossa linha. Tu tá ouvindo alguma coisa? É um barulho assim, como se estivesse mexendo em alguma coisa. Engraçado, eu tô te ouvindo bem. Então agora parou o barulho. Alguém vai me ajudar aqui, que realmente estava rolando um barulho de mexer, assim, né? Ó, um barulho de mexer. O senhor está com um fone na roupa, perto da roupa? Não, eu não tenho fone nenhum. Ah, então, não sei do que se trata. Eu não tenho barulho nenhum à volta minha aqui. Estou te ouvindo bem sem barulho. Então sou eu que estou com alguma psiquiatria aqui. ouvindo barulhos estranhos. Ouvindo ruído. Ouvindo ruídos. Ainda bem que não são vozes, né? Bom, Lázaro, há pouco tu falou do filme aquele que as portas fechavam, né? Isso, do filme espírita. É, o filme espírita, né? Mas o mentiroso compulsivo, Dr. Maia? Eu acho que isso é uma síndrome, né, de necessidade que é muito comum, né? Pessoas que, claro que um diagnóstico teria que ser feito assim de uma forma mais objetiva, né? Por que a pessoa tenha uma tendência a mentir, quer dizer, criar uma narrativa que na realidade se sabe que não é verdadeira, mas que encanta ou dá sentido para aquela pessoa viver, né? Toda a ficção, na realidade, é um tipo de mentira que tem um contexto de início, meio e fim. Então, na ficção, a gente sabe que são narrativas ficcionais. Agora, quando um indivíduo começa a fazer da sua vida uma ficção ou uma visão mentirosa, eu posso dizer que tem uma estrutura por trás narcisista de que eu preciso daquele papel para me representar, né? E me representando daquela forma, eu, ao assumir aquele papel mentiroso, eu ganho uma atenção em torno e fico sendo aquele personagem que é ficcional, de mim mesmo, né? Uhum. Então, esse tipo de vivência, eu diria assim que todos nós temos um pouco no sentido maior da nossa vida, né? Porque a gente sempre tem uma visão de si mesmo e uma versão de mim mesmo em relação aos outros que pode ser bastante ficcional. Mas, à medida que eu sou espontâneo e entendo que isso deve se acompanhar assim de uma visão cada vez mais verdadeira de mim mesmo, eu realmente deixo de fazer esse papel ficcional ou mentiroso de mim. Mas tem pessoas que são capazes de assumir e ver que isso tem um efeito no ambiente que é, vamos dizer assim, meio mágico para aquela pessoa. Então eu posso ser um mentiroso crônico. Eu tenho uma ficção de mim que é maior do que a realidade que eu sou, né? Uhum. E busco essa visão de mim nos outros. É um papel que eu começo a montar, né? Até porque a vida mesmo, a vida cotidiana é muito pobre, sem graça, né? Mas então tu vê o papel de um político, por exemplo... É muito pobre, totalmente. É sempre um papel que eu sou aquilo que na realidade eu não sou realmente. Então, eu tenho uma personalidade pública e uma personalidade pessoal absolutamente diferente daquela, né? E eu vi que a Adriana levantou assim como é estranho para o mortal comum quando alguém ganha o poder. E ao ganhar o poder, a ficção, então, aumenta violentamente, né? Porque eu tenho que manter o poder através dessa ficção e qualquer ameaça ao meu poder, dependendo do poder que eu tenho, eu vou começar a tomar atitudes para não perder esse poder, podendo ir até o extermínio do outro, né? Uhum. Isso é uma realidade que a gente vê o tempo todo
quanto mais poder tu tem e mais ameaça tu tem, mais tu pode usar o poder para que as ameaças sejam dirimidas, que desapareçam, né? Pois é, e aí tu vai pensando nisso assim, né, e tentando, por exemplo, nós vamos até, a gente quer que esses super-heróis ou então esses super-vilões, a gente não consegue entender, por exemplo, um Júlio César, um Nero, sentado fazendo cocô, entende? Quer dizer, a gente imagina ele mandando decapitar, ele mandando destruir uma cidade, sabe? Ou então pensar no próprio Putin, ou então lá no próprio presidente dos Estados Unidos, né? O Netanyahu, esses caras no cotidiano. Ali no cotidiano, sabe? Com dor de barriga, acordando atrasado. A gente não consegue, a gente está sempre tentando criar em torno de nós super-heróis ou super-vilões. Sim, essa visão é muito comum e esses, vamos dizer, seres que chegam nesse nível, eles realmente têm essa versão ficcional, mentirosa, carregada de um halo de poder enorme, mas continuam sendo pessoas humanas iguais a nós, mas com todo esse séquito que se montou com o poder em torno. Então, eles não são comuns como nós, mas as vivências internas e pessoais são as mesmas que nós temos. Só que com essa estrutura de poder em torno, eu passo a ser assim um ser fora do comum, quer dizer, admirado, reverenciado, enfim, há uma submissão ao poder que vem de pessoas que criam essa estrutura em torno de si mesmo. Agora, parte do princípio de que o ser humano, ele precisa de heróis, né? Ele busca. Exato, a crença, eu preciso de crenças. A primeira crença que eu tenho é de mim mesmo, eu sou eu. Então eu acredito em mim. Na medida que eu começo a me relacionar com o mundo, eu vejo que eu preciso do outro, quer dizer, eu não vivo sem o outro. Eu sou, de certa forma, o mundo é um espelho em que eu me vejo e, ao mesmo tempo, trabalho nele para ser cada vez mais capaz de lidar com esse mundo, né? Esse é um caminho comum de todos. Eu tenho que ter a minha profissão, eu tenho que ter a minha visão de mundo, a minha família, como eu sou visto pelos outros. Então, essa vivência ficcional de eu ser mais, ou ser visto com mais poder do que realmente eu tenho, é um trabalho que é muito sedutor, porque aumenta a minha visão de mim mesmo narcísica, quer dizer, quanto mais poder eu tenho, mais eu me valorizo e autovalorizo. E sou valorizado pelos outros, por que não manter isso, né? Uhum. Então, nessa linha, o outro democraticamente começa a desaparecer, né? Porque se há uma ameaça ao meu poder e eu não posso lidar de uma forma em que eu seria, vamos dizer assim, então, a diplomacia é o caminho maior da democracia, né? Se esse nível também fica ameaçador ao meu poder, dependendo do poder que eu tenho, eu vou anulando esse entorno e daqui a pouco eu sou único, né? Eu sou um ditador, um dominador, e as pessoas podem começar a desaparecer à minha volta, porque o meu poder chegou num nível que quem é que me ameaça? Quem é que ousa me ameaçar? Com o poder que eu tenho, ninguém mais, né? Então, hoje em dia, tu mesmo vê o tempo todo as ameaças à democracia estão aumentando no mundo, né? Uhum. Por causa dessa vivência dupla, né, do poder maior vindo de um lado e de outro, e não havendo aquela zona, como é que disse uma paciente para mim, eu sou do preto ou do branco. Quando é branco, é branco. Quando é preto. Aí eu digo para ela assim, mas vem cá aí, quem sabe se a gente lidar com o cinza não seria um lugar interessante para haver um compartilhamento? A maioria das pessoas tem noções muito definidas do que é o que. Porque é mais, tipo assim, é mais cômodo, né? É mais cômodo. Ou mais branca ou mais isso, preta. é Grêmio ou Colorado,
ou que dá mais força. É Grêmio ou Colorado, é comunista, alguma coisa assim, é bem mais cômodo, né? E tu vê que, então, uma torcida organizada, quando perde, que é uma coisa que é impossível, pode haver um atrito, uma briga e até morte, né? E tem acontecido sempre. Doutor Maia, nossos amigos aqui estão colaborando com a gente, a Tânia, o Pedro. O historiador seria o Peninha? Peninha, esse é o Peninha. Ele é estranhamente polêmico, né? Total, né? Eduardo Bueno, o nome dele. Eduardo Bueno, é isso. Esse é o historiador, pelo menos, da história do Brasil, né? Ele está sempre contestando. Dos gaúchos, principalmente, ele bota tudo no seu devido lugar. E quando briga assim no programa dele, ele fica assim, parece que ele ficou tomado, né? Sim. Ele é bem boca suja e tudo mais, né? Não, ele não tem papas na língua. Nenhuma. Nem papas e nem nada. É uma loucura. Eu gosto dele e às vezes acho ele demais da conta, né? Isso, até eu gostaria de ter a opinião dele sobre essa mudança da história, né? Mas ele é um dos caras que provocou toda essa releitura. Ele, quando começou a contestar todos os grandes feitos, dos grandes, como é que chama? Dos grandes, como é que a gente costumava chamar? Os grandes vultos, os vultos da história, e aí ele vem e destrói a vida do vulto, né? E realmente é genial, eu gosto dele. E até dos vivos também. Quando ele vai contar alguma história de alguém que está ainda vivo, ele também não deixa pra lá, né? Eu diria assim, ele é um Jack Estripador histórico, né? Isso. Mas que eu saiba, ele é jornalista ou é historiador? Eu acho que foi jornalista e agora tem esse canal dele aí no YouTube, né? Eu acho que ele se especializou nisso, né? Especializou, ele livros escritos. Ele é jornalista, abri aqui, ó. É jornalista, escritor, tradutor, youtuber brasileiro. Tá certo? Isso aí. Esse que é conhecido como Peninha. Peninha, exatamente. Ele iniciou a vida profissional aos 17 anos como repórter do jornal Zero Hora. Isso, eu vinha na minha mente um pássaro, mas eu não tirava a pena. Tu tinha que lembrar da pena. O Peninha, biografia e tanto, né? Claro. Bom, mas voltando para o nosso assunto, realmente, né? Nós estamos sempre voltando para essa área poderosa. Uma das coisas que eu acho assim, interessante de lidar com a experiência é no momento assim que eu estou ouvindo alguém, ou estou tendo uma visão assim que dentro de mim começa a ver assim um rechaço àquilo que está sendo dito, ao que está sendo falado, e eu noto, eu dei um salto interno e observo o preconceito, a maneira de eu pensar sendo de certa forma agredida em mim, e eu ao mesmo tempo vendo que nesse salto eu tenho que olhar a mim mesmo no espelho interno, né? Até hoje eu vou, às 5 horas, ver Alice no País das Maravilhas, no Santander. Eu comprei um ingresso para enxergar essa mergulho no espelho interno, né? Que eu chamo de olhar para mim mesmo, para ver a minha reação frente e a minha vivência assim, de não gostar daquilo que está sendo falado. Eu posso não gostar do que está sendo falado, ou não querer ouvir aquilo, mas o que eu preconizaria na linha do auto-insight ou da incapacidade de me ver a mim mesmo é eu olhar o nascimento do preconceito ou da visão irritada e agressiva que me habita à medida que eu me aproximo do que eu não gosto, o que eu não estou de acordo, o que eu acho que está errado, o que não admito. Se eu for capaz de fazer essa autovisão de mim mesmo, eu vou ganhar uma capacidade enorme de autoconhecimento e autoanálise. Esse seria, vamos dizer, um exercício, quase uma meditação.
detesto o que eu estou ouvindo de ti, mas estou olhando dentro de mim o detestar de ti. É aquela história do espelhamento, doutor Maia? Eu diria assim, que a nossa visão de nós mesmos é uma visão de consciência espelho. O que eu sou, na realidade, ou todos nós somos? Uma relação direta com o mundo externo. Quanto mais eu olho para dentro de mim, menos eu vejo. Eu vejo o que eu imagino, tenho noção, estou de acordo, acho que está certo pelas linhas ético-morais e tudo mais, mas sempre ligado ao mundo externo e ao outro. Quando eu falo numa visão de crescimento pessoal, de autoanálise e ver a mim mesmo, eu levanto essa hipótese de autopercepção do que eu não estou gostando ou estou vivendo mal. Então, por exemplo, eu estou deprimido, eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou inquieto. Até um paciente meu me deu uma noção muito clara. A minha ansiedade me lembra aquele filme Sexta-feira 13, em que tem como é o monstro aquele, eu não me lembro o nome dele, que ele estava sempre atrás do outro. Tu te lembra do nome desse monstro? Era um gigante assim, com as mãos abertas, que quanto mais tu fugia, mais ele estava. Então ele diz, a minha ansiedade, assim, eu esqueço, eu faço isso, daqui a pouco ela está ali. Como é que eu posso entender o porquê dessa angústia, dessa ansiedade ou dessa depressão, e que me deixa assim sempre inquieto e sem capacidade de lidar com isso? Esta autovisão daria uma condição de autopercepção de mim mesmo, não fugindo mais da angústia, da depressão e da ansiedade, porque eu tento enxergá-la de dentro de mim mesmo e não fugindo do afeto que me habita naquele momento. Isso é um exercício, vamos dizer, de autovisão. Claro que eu vou entender por que eu estou ansioso e talvez eu tenha noção bem clara até de que a ansiedade me dá por isso, por aquilo, mas tem pessoas que estão sempre sem sentido, angustiadas e ansiosas. E por mais que seja aberto campos de entendimento disso, há uma certa dificuldade muito grande de eu me abrir nesse nível com alguém ou comigo mesmo. Então eu fico num lugar estranho internamente, mas mantendo uma fachada visível para o outro, escondido de mim mesmo. Ou melhor, escondido do outro, porque eu não posso, vergonhosamente, me dar conta disso. Então, essa é uma hipótese, assim, quase meditativa. Sim, mas é raro, né, quem consegue isso. Mas é aí que eu estou dizendo, porque é isso que nos dá... Aliás, raro não, eu acho quase impossível, né? Esse é o caminho de qualquer hipotética terapia ou autoanálise de mim mesmo. Bem, mega consciente, né? Exatamente. Mas que interessante isso, porque na verdade, assim, ó, a gente é feito de caquinhos, né? É como se a gente fosse sempre partido em pedaços, é uma coisa estranha. Tu agora trouxe um exemplo que dá para entender um caleidoscópio. Uhum. A cada momento que eu estou aqui, eu e tu conversando, está mudando completamente a nossa autovisão e visão de nós, dos outros que estão ouvindo. É um caleidoscópio de opiniões que estão aparecendo o tempo todo em cada ouvinte e dizendo, não, eu estou de acordo com isso. Não, está dizendo bobagem. Não, mas isso aí os dois lá estão viajando. Quer dizer, a realidade, ela está mutante o tempo todo. E aí tu te obriga a não ter uma linha única, assim, não ter o definitivo, porque a vida não tem nada de definitivo. Mas aí que está, aí nós entramos na zona da angústia. Como ele não tem definitivo? Eu tenho uma fé. Esses dias eu contestei um psicólogo que gosta muito de mim, ele é bem moço ainda, e eu contestei na linha do livre pensamento. Aí ele diz assim para mim, Maia, eu não posso entrar nessa zona que tu está querendo, porque eu tenho uma fé,
ele é católico, assim, de fé, canta na igreja, tudo mais. Eu não posso, porque a minha fé me diz que isso aí é uma coisa meio demoníaca. Eu não posso perder a minha fé. E claro que, então, a fé nesse ponto e a crença desse tipo, ela não aceita um livre pensamento ou uma hipótese que conteste essa fé ou essa visão do mundo, né? Sim, a fé parece sim ser uma legging ou uma calça, então uma pele. Se tu tirar... Uma pele. Porque se eu perco essa pele, eu entro na zona da angústia. Eu fico nu. Daí todo mundo me vê. E eu me vejo sem fé, ou sem direção, ou sem caminho, ou como é que eu vou contestar? Sem as muletas. Cadê minhas muletas? Como é que eu vou correr? Então, esse ponto é que deixa a gente com uma crença densa e que é uma crença verdadeira para mim e que deve ser imposta, hipoteticamente, ao outro, ou que quero que me vejam dessa forma que eu me acho. Então, doutor Maia, essa semana eu recebi uma... Primeiro, deixa eu dizer aqui que a Maria Lúcia Sampaio, ela diz assim, ó, o Peninha é jornalista. Foi tal Golim que iniciou há muitos anos esta crítica às nossas façanhas. Peninha fez isto muito depois. É verdade, tal Golim, só que ele destrói praticamente toda essa a narrativa desse gauchismo que a gente conhece aqui, né? E o Peninha foi um pouco mais ousado, assim, talvez por isso ele seja mais lembrado, né? Mas assim, ó, essa semana eu recebi aqui a seguinte história, tá? Ela tem menos de 70 anos, tem uma boa situação financeira e ficou viúva há coisa de 5 anos e começou a ter problemas de relacionamento com a família. Então, mas ela morava sozinha. Aí, então, ela foi convencida a ir morar numa casa dessas de pessoas... seria, assim, uma espécie de comunidade de pessoas idosas. Eu não entendi muito bem. Mas seria, assim... É tido como um lar de pessoas que são idosas e moram sozinhas. Mas cada uma tem o seu quarto e o seu banheiro. É bem uma coisa que custa caro. E tal, e ela, no primeiro momento, ela se emocionou, fechou o apartamento dela e foi morar nesse, eu não quero dizer asilo, mas seria mais ou menos isso, tá? Sim. Com pessoas idosas que têm bom poder aquisitivo, etc e tal, que é uma coisa meio requintada na região metropolitana. E aí ela cantou para toda a família que ela ia para um lugar de pessoas bem educadas, de não sei o quê. Ela mesma usa o termo garganteou. Garganteou para toda a família, isso e aquilo. E aí agora já vai fazer 6 meses que ela está na casa e ela está desesperada. Por quê? Porque ela não sabe explicar exatamente por quê. Ela tem liberdade, ela tem médico o tempo todo, tem enfermeiro, tem alimentação, é uma vida, uma rotina muito boa. Só que as pessoas ela pegou raiva de todo mundo, são pessoas insuportáveis, porque são velhos, como ela chama, maníacos, velhas maníacas, e que ela está assim desesperada, mas ela disse, eu posso voltar para o meu apartamento, mas aí eu vou ter que admitir para os meus parentes que tudo que eu disse era mentira e que eu fracassei. E ela não consegue agora decidir o que ela vai fazer. Ela falou comigo e eu disse, não, o que eu posso fazer é conversar, porque ela está querendo, eu acho que um julgamento meio público dela, sabe? Mas, claro, se ela fica preservadíssima, ninguém sabe quem ela é. Mas o fato dela ter feito todo esse movimento, porque como ela mesma disse, lasqueada foi os termos que ela usou, gargantei, lasqueada, e agora eu estou numa situação tipo armadilha, porque eu não quero voltar derrotada para casa. Então, né, tu vê que nós falamos em torno de uma mentira ou uma ficção, né?
ela criou uma ficção dela mesma em relação à família, vivendo essa situação de que aquele lugar teria todos os ideais possíveis de convivência e de viver assim, uma vida maravilhosa nesse lugar que ela está na idade dela, enfim. Isso, agora só dando um destaque aqui, já também os amigos nos ajudando aqui, o nome é residencial. O nome desse lugar que existe agora são os chamados residenciais, né? A pessoa vai lá, é um residencial de pessoas idosas. Isso, eu me lembrei de um ali que é aqui perto, pro lado da Zona Sul, ali a minha mãe ficou lá um tempo, mas por causa de dificuldades muito grandes dela, enfim. Mas saúde. Tinha apartamentos ligados ali que tu podia, depois dos 60, 70 anos, ir para lá e conviver com as pessoas que estavam lá com liberdade de ir e vir, né? Então eles chamam isso de residencial porque tu está num ambiente que tem um contexto, tem as refeições, tem tudo. É uma espécie de hotel em que tu está tendo o teu apartamento e vivendo a tua vida, porque tu está te sentindo cada vez mais sozinho e quer ter um convívio com alguém. Então esses residenciais estão aumentando cada vez mais porque as pessoas estão envelhecendo. Mas no caso específico, ela criou uma ficção muito maravilhosa de um futuro maravilhoso junto a pessoas que ela não conhecia e não tinha condições de entender antes de experienciar. Uhum. E toda a experiência que eu faço sem um conhecimento maior, eu vou ter que, no momento que eu mergulho na experiência, realmente saber o convívio como é e o ambiente como é e as pessoas como são. E o mais importante agora seria ela reverter a posição, ficando mais verídica com ela mesma, dizendo que se enganou naquela visão maravilhosa e, de certa forma, romper com a vergonha que está habitando ela de dizer que isso foi uma ficção que eu imaginei que seria assim, mas na prática eu estou sendo vítima de um engano muito grande, que eu tenho que reconhecer que foi meu, né? Uma mentira para mim mesmo. É né? isso. Eu visitei o lugar e vi que o lugar não é o ideal que eu queria. Mas assim, ó, porque quando a gente vai para qualquer lugar, por exemplo, vamos pegar o BBB, né? A pessoa vai se confinar ali durante 100 dias com um grupo de pessoas heterogêneos e totalmente imprevisível. Isso. Aí tu tem que ir sabendo que tu não vai poder continuar com a mesma rotina que tu tinha de hábitos. E vai ter que ter muito mais paciência, vai ter que ter muito mais... Quer dizer, não pode ir assim simplesmente, né? Se tu vai para um ambiente onde tu não conhece, com pessoas que são imprevisíveis, e tu acha que vai simplesmente ser uma coisa meio de princesa... Pois é, tu vê que esse romantismo, todos nós somos enganados por ele, né? Porque agora nós estamos falando do romantismo de um amor romântico, por exemplo. Eu conheci essa pessoa e eu comecei a amá-la, nossa intimidade maravilhosa, sexual, todo mundo, os dois assim, encantados um com o outro. E à medida que esse romantismo, essa vivência passa para a realidade nua e crua, eu começo a ver que aquela vivência de prazer maravilhoso, excessivo, idealizado, na realidade, começa a ser bem diferente daquilo que eu tinha ou pretendia. Ou eu me dou conta e lido melhor com o ambiente saindo dele, ou eu me sinto vítima de um engano e de uma vivência vergonhosa que eu não consigo sair. E aí começam a aparecer as mais diversas situações problemáticas que se vê muito, na realidade, dentro das relações de casamento e de família, né? Em que eu começo a ter uma visão absolutamente diferente da visão idealizada, maravilhosa, que eu teria da família, dos filhos, da minha mulher, do meu marido, enfim. Essa ficção é o que nos leva a viver a nossa vida. Mas se eu não estou preparado para que a ficção criada
e daqui a pouco sendo absolutamente não verdadeira, eu possa entender que eu preciso me reciclar e sair disso, e principalmente através de fórmulas onde eu possa dialogar com a pessoa, com a família, com os outros, para sair sem litígio, sem grandes brigas, sem culpar ninguém, sendo capaz de me culpar por idealizar demais o outro. De novo, nós estamos vivendo uma situação pessoal de autoconhecimento de mim mesmo, de que a vida é exatamente um caleidoscópio. Tudo pode mudar instantaneamente. Claro que não muda assim como um caleidoscópio. Sim. Ali muda, mas vai mudando gradativamente. Eu não sou capaz de acompanhar a mudança e agora me envergonho de ter que reconhecer que me enganei. Pois é, uma coisa que ela comentou, que ela escreveu, que está aqui comigo, é que assim, ela criou uma expectativa, porque ela está consciente disso, que a pessoa que está realmente problemática não é nem o residencial, não são as outras pessoas e nem são os familiares, é ela. Então, o que ela deveria fazer? Ao reconhecer o meu erro para mim. E se eu reconheço isso, manipulando a minha vergonha de reconhecer que eu errei e que eu idealizei demais as situações, eu ganho um poder pessoal de que eu aprendo com a experiência. Isso é maturidade, né, doutor Maia? Olha, isso é um nível alto de maturidade. Eu reconhecer culpas minhas e tentar resolvê-las de uma forma em que eu não fique atrapalhado pelo meu narcisismo, pela minha vergonha e por não querer mostrar para o outro que eu sou falível, que eu sou uma pessoa normal e comum, que posso me enganar a qualquer momento. E também eu acho que existe aquela questão hoje, assim, da propaganda, né? Eles vendem a propaganda de uma casa dessas, de um lugar destes, como sendo o Jardim do Éden do velho, né? Porque tu sabe que hoje em dia o nosso mundo é todo mercantilista, mercado, né? Então, realmente, eu estou querendo vender meu peixe, mas, por favor, não olhem as gárgulas que estão escuras e pretas. Sim. Aqui a Maria Lúcia diz também são chamadas de clínicas e, em geral, são depósitos de velhos. As que têm uma infraestrutura melhor estão mais de R$10 mil por mês. Sim, todas elas que são as mais caras é que dão essas condições. Mas como é um negócio que está aumentando cada vez mais, que a população está envelhecendo, as clínicas estão vicejando e muitas delas sem nenhum tipo de validade, vamos dizer assim, com fiscalizações e coisas ligadas ao registro de trauma. Sim, tem coisas terríveis, inclusive, tem histórias terríveis. Aonde fica o depósito do velho mesmo, porque aí a família quer se descartar, mas ao mesmo tempo não pode jogar na rua, então joga numa casa, paga ali um valor mensal e está com a consciência tranquila. Então, tu vê que esse lado negro que nos habita e que a gente vê assim, mais na política, mais naqueles mais poderosos, está vicejando ali do lado da minha casa. Dentro de casa. Porque onde é que está isso? Dentro de mim, né? Dentro de cada um de nós está o lado negro da força. Eu teria que ser capaz de entender isso em mim para poder ter uma ideia mais clara de por que o mundo funciona desse jeito, né? Sim. Porque senão eu sou um idealista que espero da humanidade uma coisa que em mim aparece como lado escuro, né? Sim, fazendo um registro aqui, quero dizer que apenas como registro, ok? O Dr. Maia usou a expressão negro 2 vezes aqui, né? E hoje em dia a gente já sabe que esse tipo de expressão ele está sendo, tipo assim, observado quando existe a questão do racismo, né? Então, só para a gente se situar, né? A pessoa tem que perceber qual é como é que é o sentido do assunto e como é que está sendo colocada a palavra, né?
E sabe que essa semana ainda, segunda-feira, eu estava conversando com um amigo lá do Rio de Janeiro, e nós estávamos falando sobre essa questão de como está difícil falar hoje por causa das palavras. Porque é aquela história do politicamente correto, e até porque a gente se dá conta mesmo, né? Então, associar as atitudes mais perversas da humanidade à questão do negro é algo assim que meio que em algum momento parece um uso indevido, tá entendendo? Então a gente tem que estar bem ligado nisso aí, porque as pessoas estão cada vez... E como nós estamos ficando sensíveis para isso, né? A sensibilidade vai crescendo assim de uma maneira que eu acho que a gente tem só que assumir, entender, aceitar e tentar passar por isso, né? Porque é uma fase que a gente está passando na nossa civilização, né? Exatamente, essa história da cor, né? O branco seria o bem e o mal, né? Quer dizer, o bem e o mal sempre se jogando o tempo todo. Mas é dentro daquela história que o senhor estava falando, que a mulher falou, comigo é o branco ou o preto, né? Quer dizer, a pessoa não consegue... A posição interessante é essa, que ela, por preconceitos pessoais, ela tinha problemas sérios com um relacionamento mais jovem, ela mais velha e o outro mais jovem. Então o preconceito era tão grande dela ser mais velha e ao mesmo tempo se apaixonando muito pelo mais jovem, e o preconceito afastando os dois, ele querendo mais e ela se afastando pelo preconceito. Uhum. E aí, então ela chega e diz, né? Mas eu sou do preto e do branco, quer dizer... O dá ou desce. Se ele não me quer, eu tenho que procurar outro. E aí, então, mas e o afeto e o amor desenvolvido na situação, o que tu faz com ele? Eu quero morrer. Sim, porque ao perder a vivência amorosa desencadeada dentro dela, o preconceito de idade era tão grande que afastava ela de aceitar que esse amor transcendia os preconceitos de idade. Mas dentro dela, o preconceito sendo muito grande, ela tomava uma direção assim, de apagando este amor e sem ele morrendo. Morrendo. Dramática, hein? Então eu levantei a possibilidade, quem sabe a gente trabalha no cinza. Uhum. E à medida que a gente foi trabalhando no cinza, aí uma das posições que deu certo, eu digo assim, quem sabe, já que tu terminou tudo, manda pelo menos um alô de saudade, tenho saudade. E na medida que ela conseguiu fazer isso, as coisas começaram a mudar e as relações então começaram a vicejar de novo. Mas tu vê como o radicalismo impede... Em qualquer coisa, é a mesma coisa assim das palavras. E aceitar que a gente está no meio desses radicalismos de palavra, me parece que é a melhor saída, né? Por exemplo, a gente poder admitir, olha, tem isso, então a gente tem que falar sobre isso para todo mundo ser. A gente ir se dando conta disso. O não medo de abordar determinadas coisas, porque é por causa do excesso de sensibilidade. Parece que uma crença categórica, ficcional da minha verdade, não podendo entender que a minha verdade, quanto mais categórica for, mais afastada do real ela está. E me afastando dos outros. Então, o radicalismo sempre leva quase à guerra, né? Porque eu tenho que exterminar o opositor. E nós vivemos em comunidade, não vivo sem o outro. Então, realmente, essa vivência democrática ou de conversar com a oposição e juntar coisas pode ser, assim, terrível, até para certa maneira de ver a coisa. Mas a tendência seria, assim, compor novas posições abertas e sair da zona mais radical. Né? Olha o que diz aqui um homem, tá? Não conheço, não sei quem é a pessoa. Sim. Mas ele fala assim, ó. Essa questão da idade. Estou há 3 anos com uma mulher 17 anos mais velha do que eu. Eu gosto dela, me sinto super bem junto com ela. Mas não tem um dia nesses anos todos em que ela não fale sobre nossa diferença de idade. É algo delirante.
E sempre que a gente sai na rua, ela está olhando para ver se eu estou olhando para outras mulheres. É impressionante, não sei o que fazer. Quer dizer, aí tu vê que apareceu, né, a mesma coisa que eu falei nesse caso que eu citei, numa pessoa que não consegue lidar bem com o preconceito e está sempre com medo de ser traída, porque o preconceito da idade é muito mais forte que a visão de realidade que essa pessoa que está comigo, apesar de mais moça, gosta de mim e se sente bem comigo. Então eu tenho que ter a segurança de que esta é a visão que eu deveria ter da minha relação com essa pessoa. Mas o preconceito interno é tão poderoso que eu estou sempre esperando o fim de uma coisa que eu não consigo aproveitar ali naquele momento que está acontecendo. É a ideia da preocupação, se preocupa com algo que pode acontecer. Aliás, engraçado, né? As grandes tragédias que a gente cria na cabeça, elas são muito mais poderosas do que a realidade, né? Às vezes tu pensa em alguma coisa que pode te acontecer, passa 10, 20, 30 anos e não acontece. Mas tu sofreu o tempo inteiro. Pois então, essas crenças radicais que não são trabalhadas pelo tempo e pela realidade do momento, é que deixam a pessoa fossilizada e quase que vestindo uma armadura sem capacidade de se mover cada vez mais. E a flexibilidade de um entendimento caleidoscópico, como nós falamos antes, em que eu entendo que a todo momento mudanças estão acontecendo e que eu tenho que me adaptar a essas mudanças. Tudo é relativo e imponderável a todo momento. Se eu consigo entender isso, o meu radicalismo começa a sofrer um ataque e eu começo a ficar flexível, capaz de entender melhor essas mudanças que estão acontecendo o tempo todo. Mas a maioria das pessoas tem grande dificuldade de mudar preconceitos internos ou entendimentos de vida que levam a essa desilusão constante com a vida. E quanto mais eu vivo, mais desiludido eu fico, porque sempre o ideal está longe, longe, longe. E se não esperar nada, daí como é que fica? Não fica uma pessoa também perigosa? Pois é, aí tu vai para a linha oposta. Se eu não esperar nada, eu estou próximo de querer morrer, né? Então, o degustar da experiência de vida é exatamente um gostar de mim mesmo e de experienciar o meu gostar de mim mesmo nos movimentos de vida que eu tenho a cada momento, procurando entender a mim mesmo em relação ao outro e, ao mesmo tempo, flexível às mudanças. Porque senão eu fico ou radical num ponto de não mudar crenças, ser absolutamente radical, ou negativista ao máximo de que tudo na vida não presta, não vale a pena e eu deveria desaparecer ou morrer. Mas aí a gente precisa estar naquele nível do caminho do meio, né? Então, esse caminho do meio é uma descoberta altamente pessoal, né? Em que, te lembra que nós falamos, né, que o lixo interno seria o quê? Ressentimentos, depressões, todos os afetos negativos que me afetam. É o lixo interno que eu não reciclo. E eu tenho razão, porque aquele cara é isso, aquela mulher é isso, o político é isso, esse é um merda, esse é... Eu estou sempre carregado de pequenos ódios inoperantes, porque eu não tenho força para mexer. Então, eu começo a carregar dentro de mim uma lixeira de afetos negativos que eu aparentemente projeto lá fora, mas eu esqueço que a gênese dessa minha agressão ou desse meu ressentimento está aqui dentro. E aí eu me aproximo de uma das coisas piores que pode acontecer nesse lixo interno, que são as doenças psicossomáticas. Eu estou sempre cheio de dores, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma doença autoimune, eu tenho isso. Mas por que eu tenho isso? E não me dou conta que esse lixo interno vai minando o meu corpo. Porque ele começa no corpo psíquico, que é a minha vivência psíquica desses afetos negativos, e acaba
gerando problemas no corpo. E eu deveria, então, me dar conta que eu gero esse lixo e não consigo reciclá-lo. Como é que eu reciclo? Esse é um dos grandes problemas. Como é que eu reciclo meus ódios, meus ressentimentos, minhas visões negativas do mundo e que o mal está sempre lá fora? Eu sou essencialmente bom. Os outros são o inferno, pelo amor de Deus, né? Em outras palavras, de vez em quando a gente tem que colocar a gente mesmo numa espécie assim de reciclagem. Exatamente, é aquela metáfora que eu disse, né? O inteligente, quando ele tapa o lixo com o corpo, então na metáfora objetiva, o que acontece dentro do lixo quando ele fica tapado, assim, né? Aquela montanha de lixo? Uma fermentação. Uhum. E na fermentação, se eu sou inteligente e ponho aquele caninho assim que vai até o lugar da fermentação, o que sai dali? Metano. Metano é um gás de luz. Eu posso usar para várias coisas. Então, trazendo para a metáfora pessoal, a luz do metano do lixo é a minha reciclagem de lixo interno, onde eu começo a me iluminar entendendo essas problemáticas que me habitam. Mas eu tenho que me dar conta delas, que esse lixo está dentro de mim. Por que eu estou tão ressentido? Estou cheio de razão de achar que aquele pessoa lá é o merda maior, é o ser que eu detestável, que eu devo... Mas se eu estou sentindo isso aqui, eu não estou projetando lá nele, eu estou projetando com a boca. Mas o sentimento fica em mim. Sim. E que fica em mim está me envenenando. Esse é o lixo. Quem foi que falou que aquela história, por exemplo, quando tu tá com raiva de uma pessoa, é como se tu estivesse carregando um carvão aceso na tua mão, que tá queimando a tua mão, a tua vida, tá destruindo a tua vida, mas tu acha que tu tá, porque a pessoa nem sabe que tu não gosta dela. Exatamente. A pessoa às vezes nem sabe que tu existe. Tu vê um bom exemplo. Eu tô com tanto ódio de ti, que esse ódio me queima por dentro. Mas então quem sabe eu te mato. Não, matar não vou, porque depois eu vou preso, vão saber. Mas então por que manter o ódio? Esse ódio é uma brasa queimante que está te corrompendo e te queimando. Não, mas eu não posso, porque eu tenho razões, eu detesto aquele ser, quer dizer, eu odeio, já vi gente dizendo assim, eu odeio fulano, mas ele nem sabe que tu existe, quer dizer, é uma coisa imbecil sentir todo esse ódio. E tem aqueles que têm um ódio tão grande interno que tem que ativar ele externamente. Então, e aí eles escolhem pessoas para odiar. Para odiar, ou sou um criminoso ou sou um terrorista, porque como terrorista eu odeio tanto a humanidade e a todos que eu tenho que destruir. E eu me sinto bem destruindo. Porque esse terrorismo é uma forma de jogar fora um ódio interno, destruindo o outro. Tu vê que o ódio pode chegar a esse ponto, né? Uhum. Então, eu tenho prazer em fazer o outro sofrer, que a gente chama linhas sádicas principalmente. Me faz bem saber que o outro está sofrendo. A inveja faz bem para mim num certo momento, mas a inveja está dentro de mim. Então, se eu sou um invejoso crônico, daqui a pouco eu estou cheio de doenças psicossomáticas. E a culpa de quem é? Daqueles lá que eu invejo, mas eu não me dou conta que a inveja está dentro de mim. E eu gosto de ser invejoso. Há um prazer no sadismo, há um prazer na tortura de ver o outro sofrer. Esses níveis aí já transcendem o comum, né? Mas o normal é que a gente viva isso dentro da gente, dentro da normalidade aparente de estar vivo aqui e agora. Aqui a nossa amiga nos manda a seguinte consideração, é a Margarete. Ela diz assim, ó. Então, doutor Maia, eu quero passear à noite na rua, mas tem um bandido ou vários lá na esquina. Pois bem, o problema está lá fora ou dentro de mim? Como podemos ver, tudo é relativo.
Mas é evidente, quer dizer, aí a coisa fica tão evidente. Num caso desse aqui, daí não tem como nem discutir. O perigo está fora o tempo todo. Então eu tenho que aprender na experiência como proteger. Hoje em dia já dá para proteger o telefone com aquele bloqueio que todo mundo está fazendo. Então eu me protejo de perigos externos. Eu estou falando dos perigos internos. Esses são muito mais difíceis de serem entendidos e percebidos. Esse que ele deu o exemplo é o perigo mais objetivo que eu sei. Eu nesse lugar à noite eu não vou porque é um perigo externo. Nós estamos falando de perigos internos que têm uma conotação muito séria ligada à psicossomática, quer dizer, doenças psicológicas de tipo de grande nível, por exemplo, com angústias, ansiedades, depressões, e eu dando exemplos de afetos negativos que podem me habitar, gerando perigos internos. Uma doença autoimune é entendida como uma divisão interna minha, uma cisão de partes minhas que estão fora do meu controle. E esse perigo interno é muito mais difícil de lidar do que o perigo de sair na rua naquela esquina que tem bandidos. Sim, porque ali é concreto, né? É concreto. Eu estou falando de perigos internos ligados a afetos negativos que nos habitam o tempo todo. Isso só é possível através de terapias quando a coisa é mais grave. Porque eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Então eu preciso de um espelho, quer dizer, alguém que possa mostrar para mim, através de um diagnóstico, o que está acontecendo comigo. Mas é que aí entram os grandes problemas das terapias. Vem cá, tu quer que eu vá? Eu vou no psicólogo, mas no psiquiatra eu não vou porque eu não sou louco. Sim. Então aparece aí o grande preconceito. Tu vê que só recentemente a dor psíquica foi equivalente à dor física. Porque dor psíquica até um ponto atual é loucura, é besteira. Não, a dor psíquica leva à morte, ao suicídio, e essa dor pode gerar todas essas coisas que eu falei. Mas essa dor, onde é que está? É a chamada dor psíquica do sem sentido. Por que eu estou aqui agora? Qual é o sentido da minha vida? Isso eu não posso revelar porque eu tenho vergonha de certas coisas que eu não posso falar. Nesse momento eu estou criando zonas internas que são deletérias para mim mesmo. Porque eu não consigo vê-las de uma forma objetiva, nem procurar uma terapia ou coisa assim para entender o que está acontecendo comigo. Esses perigos internos são obscuros. A maioria tem dificuldade de entender isso. E é como se tivesse um ladrão dentro do teu quarto, atrás da cortina, e tu não consegue ver que ele está ali, né? É quase uma alma penada que habita a minha casa. E a gente ainda não quer acreditar em espírito, né? Eu ouço os barulhos, as portas abrem e fecham, as cortinas se mexem, não tem vento. O que é isso? Mas também se a gente pensar, né, de uma certa maneira assim, historicamente, em todas as civilizações, tudo que a gente tem de registro, nós temos a maldição do Adão e Eva, nós temos a maldição do pecado. Então a pessoa já nasce sendo pecadora, né? Então aquilo ali tu tem que viver com aquilo. Tanto é que eu me lembro que uma vez eu fui ser madrinha de uma criança, e aí o padre começou a falar se ele se arrependia dos pecados que ele tinha feito. E aí eu fiquei olhando para a cara assim, do pai, eu não entendi aquilo, porque a criança tinha 3 meses. E ele fez aquela homilia ali, não sei como é que é o nome daquilo, ele fez toda aquela história ali para... É como se a criança tivesse que resgatar um pecado. Então, claro que eu estou botando aqui a Igreja Católica, mas poderia ser uma outra confissão, né? Mas é como se a gente tivesse isso meio como uma legião, assim, né? Então eu me sinto culpada permanentemente. Exatamente, né?
há uma culpa que me habita o tempo todo e eu não sei lidar com ela, né? E aí eu mesma posso até produzir uma dor, uma coisa em mim, porque... Não, mas tu tem razão, né? É isso que eu estou dizendo, que se eu não consigo lidar com esses afetos que me habitam, que são os afetos negativos, que eu chamo então de, para uma metáfora bem comum, de lixo interno, quer dizer, eu viver o tempo todo tendo vivências de raivas, ressentimentos, ódios, ciúmes, inveja, egoísmo, todos esses afetos poderosos que nos habitam, se eles não são resolvidos ou entendidos como produções minhas baseadas em relacionamentos externos e que eu não consigo reciclar, eu gradativamente vou adoecendo o meu corpo. Uhum. Por isso que hoje tem uma visão assim, de toda a linha da psicossomática tem muito a ver com problemas psicológicos. E que passando para o corpo fica muito difícil de entender depois as coisas em nível psicológico. Mas o corpo passa a ser o depósito de lixo da nossa vida afetiva. Então eu começo a sofrer e posso até dizer que sofro por causa daquilo outro, daquilo lá. Mas eu não me dou conta que a minha visão negativa das coisas vividas por mim e nos relacionamentos que eu tenho com os outros é que causou essa problemática que eu tenho no meu corpo físico. Então tem uma importância enorme essa visão da psicossomática, né, que está cada vez mais presente o tempo todo. Sempre, hoje em dia, quando tu vai fazer uma conversa clínica ou coisa parecida, há uma tendência do médico a dizer, mas e como é que está a tua vida normal? Está tendo tudo bem ou coisa assim? Porque há uma tendência a entender que os afetos negativos, problemáticos, não resolvidos, de relacionamento comigo e com o outro, são a causa de muitas das problemáticas físicas que eu posso estar vivendo. Aqui, aquele mesmo amigo aqui retorna, esse da mulher mais velha, e ele fala que procurou um médico para conversar sobre o assunto, mas ele não diz aqui se é psiquiatra, psicólogo, psicanalista, ele não fala, ele fala médico. E porque ele tem problemas de ereção. E falou com o médico, deu a entender e tal, e o médico não perguntou jamais para ele sobre a questão sexual. E ele não teve coragem de falar. Então não adiantou nada. Os médicos não precisam perguntar como está a vida sexual de uma pessoa que vai se queixar que está com problemas de sono e problemas de relacionamento? Evidente, né? Os médicos é que a tendência, assim, hoje em dia, né? Se o médico, dependendo do tipo de consulta, né? Se é num plano de saúde, ou, enfim, num médico particular ou coisa assim, o normal é que haja uma investigação das duas linhas, né? Eu estou com problemas físicos e vou lá consultar. Imediatamente um médico de maior sensibilidade também vai tentar entender um pouquinho mais da vida psicológica, dos relacionamentos, né? Mas esse tipo de consulta demanda tempo, porque se eu começo a falar de mim, eu preciso de tempo, né? Eu não posso ser atendido clinicamente falando da minha vida num período de, no máximo, 20 minutos. Eu vou fazer o quê? Eu vou me queixar de uma dor física, de um problema físico, vou receber um remédio ou indicado um exame. Mas não seria o correto, quer dizer, estou aqui falando como, né, a pessoa, se o teu problema já é ereção, não teria que ser direto falando com o médico também? Está esperando que o médico te pergunte uma coisa que tu está lá exatamente para isso? Mas e a vergonha? Ah, pois é. Então é de novo, quer dizer... Mas daí é esperar que tu vai, então, procurar um mágico ou um adivinho. Sim, então tu vê que os afetos que me habitam, ao mesmo tempo, me impedem
de eu me expressar de forma aberta, objetiva e sem preconceito. Sim. Os preconceitos me habitam, então eu não vou preparado. Mas olha, me disseram para ir no psiquiatra. Esse cara está louco, dizendo, acha que eu estou louco? Há um preconceito muito grande ainda em relação a uma terapia ou uma abertura de pessoal para o outro. Porque tu vê que os próprios afetos negativos parece que tem um lado assim meio demoníaco e eles mesmos se protegem com mecanismos de defesa para que eu não fale, porque a vergonha é muito grande. Como é que eu vou contar coisas ou fantasias minhas? Como é que eu vou contar fantasias que eu tenho em determinado momento para alguém? Eu não posso, eu tenho vergonha de mim mesmo. Então eu sonego de mim mesmo aquilo que me envergonha. E ao fazer isso, eu não estou sendo autêntico comigo mesmo, e aí, de novo, eu estou me carregando de lixos psíquicos que cedo ou tarde vão aparecer como sintomas mais na linha do corpo. Ou como ansiedades e angústias, como esse paciente que diz assim, a ansiedade vem como aquele monstro do sexta-feira 13, sempre ali. Eu perco a atenção ou me ocupo de coisas ali, daqui a pouco está lá ele assim. A ansiedade, a angústia, a depressão é equivalente a mais ou menos dessa metáfora. Está sempre comigo. Por que é tão difícil eu entender isso? Não, e o mais louco é que tu não pode, porque assim, quando tu não tá bem te dando com um marido, com alguém, né, na família, tu pode pedir separação, tu pode ir morar em outro lugar, mas quando é contigo mesmo, é dose, né? Pra onde tu vai, tu te carrega junto. Exatamente. Tu te lembra daquele cara que gastou R$500 com Uber? E o Uber virou psicólogo. Por que ele gastou R$500 com o Uber? Porque eu tenho que falar para ti o que eu preciso falar para alguém, mas não pode ser ninguém conhecido. Aquele papo da igreja fazer o pecado, como é a confissão, eu acho que sempre fez esse papel, assim, né? Sim, de certa forma, o terapeuta é um herdeiro da confissão, né? Até tem aquele filme, O Comedor de Pecados, né? Que o cara tem efeitos especiais, assim, que o padre chega perto dele e à medida que o pecado sai assim uma espécie de energia e vai indo para dentro do padre, né? E aí o cara fica livre de todos os pecados. É um tipo de terapia, né? Uhum. Uma metáfora terapêutica, né? Sim. Se eu tenho um lugar que eu posso jogar tudo que é secreto meu para fora, eu provavelmente vou ter um alívio, né? Porque a metáfora é aquela da dor de barriga, né? Se eu conseguir vomitar ou tiver uma diarreia, eu fico bom, né? Pior é que é, né? Mas tu vê que no corpo eu aceito isso. Aham. E às vezes, então, aqui eu tô viajando, tá? Às vezes, então, como é uma questão emocional, daqui a pouco a pessoa está provocando meia dúzia para ver se alguém briga com ela. Na verdade, é aquela pessoa provocativa que está sempre... Onde ela vai, ela está provocando alguém. Daqui a pouco ela está querendo, tipo assim, fazer uma catarse. Ela está querendo... É uma catarse. Por isso, tu vê, numa briga de trânsito que vai até a morte, o que eu posso, se eu examinar em detalhe bem, por que houve aquela briga tão violenta? Se eu examinar bem o que aconteceu ali, os últimos dias de cada um. A vida do cara, naquele momento, eu estou carregado de uma angústia, raiva e insatisfação com a vida, que eu preciso fazer o que a gente chama, como tu colocou, catarse, jogar para fora. Até tem a chamada, como é, terapia do grito primal. Tu vai para um lugar que começa a berrar. Isso, nós no passado já demos até um local em Porto Alegre. Não sei se o senhor lembra que nós falamos que a pessoa tinha que ir lá ai meu Deus do céu, na entrada do viaduto ali do Oswaldo Aranha, na hora dos ônibus passando, e gritar ali, né? Porque ninguém ia ouvir, né?
Isso, eu preciso de um lugar para putear Deus e o mundo. Não, na verdade, assim, ó, se a gente conseguisse, porque se tu vê uma pessoa fazendo isso, a primeira coisa que todo mundo vai achar é que a pessoa tá doida, né? Ela surtou, tá louca e tal, e, no entanto, ela só tá querendo é gritar mesmo. Botar para fora toda a sua raiva, vomitar, né? É um vômito emocional, de uma certa maneira. E tu vê que isso é uma autoproteção, assim, que, metaforicamente, eu vejo que o corpo é capaz. O nosso corpo é perfeito nesse ponto. Se tem alguma coisa ruim, eu imediatamente vomito, digiro ou jogo fora através da evacuação. E o emocional não. Psicologicamente já não dá para fazer isso dessa forma, porque nos habita o quê? O narcisismo, a vergonha, a incompreensão. Eu não sou, né? E aí por aí vai, né? A incompreensão. Porque então, mesmo que se tu estiver no quarto e começar a gritar, a tua família pode te internar até, né? Sim. E, no entanto, só está querendo desabafar. Internação compulsória, que só berrar dentro do quarto, deve estar louca, né? Sim. Por isso que a loucura nunca foi bem entendida, só recentemente é que a gente agora vê que a loucura é uma responsabilidade minha e não uma coisa do demônio, né? Pois então. Até Pinel, por exemplo, as coisas eram assim, os tratamentos eram mais loucos do que o próprio loucura. Né? Sim. E, gradativamente, surgiu, então, o que se chama de psicoterapias, em que eu me vejo num espelho através de um outro, e aí, então, começo a me entender melhor por que as coisas são assim comigo. O nosso amigo Pedro, ele diz assim, ó, estou numa idade em que meus amigos que ainda têm os pais vivos estão todos na faixa dos 90 ou 100 anos. A maioria em clínicas ou com cuidadores em casa. O filme é sempre igual, mesmo em clínicas luxuosas. Simples ou em casa, as queixas e os aborrecimentos são sempre os mesmos. Eu vejo este momento como único. As pessoas querem viver muito, mas não sabem envelhecer ou achavam que a velhice seria de muita lucidez e divertimento. Há pouco tempo atrás não existiam geriatras, os velhos eram cuidados pelas famílias. Normalmente cuidados pelas filhas que não tinham profissão. Hoje, a mulher aposentada não cuida da mãe velha. E é correto, tem profissionais para cuidarem dos idosos. Ele fez um panorama do que realmente acontece hoje. Como é a verdade nua e crua. Todo mundo está querendo viver muito, mas o limite chega ali pelos 90 e começa a aparecer os problemas, né? Por isso que muita gente está indo para a eutanásia assistida, né? Hoje em dia, nesses países, a Holanda, a França, a Alemanha, Suíça, aquele caso, né, eu quis saber, né, quantos casais na Holanda tinham morrido em conjunto, assim, né? Um não tem muito problema e o outro, mas não querem ficar sozinhos. Nos últimos anos, parece 2 ou 3 anos para trás, mais de 160 casais foram para a eutanásia assistida, né? Um acompanhando o outro na morte. Sim. O fato é que não existe uma preparação, inclusive, da própria civilização para tanta gente velha, né? Não é, por isso que está, inclusive, virando um grande negócio ter uma casa de saúde para velhos, né? E que receba, né, residenciais, como chamam, né? Uhum. Isso é uma coisa da sociedade, porque hoje em dia se diz que a criança que está nascendo hoje pode chegar aos 120, 130 anos, né? Mas esses dias eu vi um senhor aí que está sendo chamado de o terror do INSS. Ele está com 128 anos. Isso. E tu sabe que no Brasil, que é calculado, tem 37 mil pessoas com mais de 100 anos. Então tu vê que já tem bastante mais gente no Japão, então nem se fala, né?
E se a medicina cresce com os progressos que está tendo hoje em relação a doenças, cada vez as pessoas estão ficando mais velhas e vivendo com saúde muito mais, né? Gente, desculpa, o senhor esse é o senhor Adrelino Vieira da Silva. Ele recebeu uma homenagem do governo federal e bolo com placa, ironizando. Ele tem 123 anos. 123. Adrelino Vieira da Silva, de Goiás. Inclusive, ele é conhecido como terror do INSS e ele recebeu uma placa do INSS, considerado o homem mais velho, acho que do Brasil, né? Porque se tem 120... Não, é do mundo. É considerado o homem mais velho do mundo. 127. 123 anos. 123, tu vê? Realmente, quer dizer, e ainda com consciente, falante, sem maiores problemas. Não, mas não chega a ser meio estranho, né? Porque uma pessoa com 123 anos, ela nasceu no ano 2000. Não, no ano 1900. 1890 e poucos, né? Eu estou botando 1900 porque 23 foi ano passado, né? Então, 123. Ele nasceu no ano 1900. Isso. Então, passou pela Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, passou por tudo. Não tem que ele não tenha visto, porque a nossa civilização ela deu um salto e começou a ficar bem louca e ter muito avanço a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Foi, quer dizer, os crescimentos tecnológicos começaram aí, né? E vem vindo, e agora, inclusive, eu estava até conversando com um cara que é da TI, e ele disse que se nós estruturarmos ou conseguir estabilizar o computador quântico, o avanço vai ser de 100 a 1000 anos, em questão de 10 ou 15 anos. Então, você imagina o potencial que tem essa possibilidade de computação quântica, né? Uhum. Meu Deus, a gente está num período muito rico, né? E ao mesmo tempo meio apavorante, né? Não, porque tu vê que todos os esquemas, vamos dizer assim, de direção, de visão e de orientação ético-moral e costumes estão sob cheque, né, total. Porque através da internet tu pode acessar tudo e o individualismo crescente no mundo, né? O meu caminho é único, eu não tenho que dar satisfação para ti, para ninguém, para a família, para pai, mãe, para esse ou para aquele. Eu quero viver uma vida que tenha prazer e basicamente dinheiro. Então eu sou capaz de me sacrificar para buscar absolutamente tudo. Agora mesmo eu estive falando com um investidor aí, e ele disse que houve uma mudança nos grandes fundos que estão tipo PGBL, mas é mais sofisticado que isso, que esses fundos guardam trilhões e trilhões de dólares e antes não podiam investir em criptomoedas. E houve uma mudança que eles podem investir parte. Ele disse para mim, Maia, tu não imagina o que eu estou ganhando. Eu tinha não sei quantas criptomoedas Bitcoin, subiu em 2 semanas 180%. Porque esses grandes fundos estão aplicando agora nas criptomoedas, principalmente o Bitcoin e o Ethereum. Então tu vê que é uma coisa assim que de uma hora para outra tudo muda e sempre a visão econômica, né? Bom, hoje me parece assim que se a gente ainda pode pensar em algum Deus assim que realmente é onipotente, onisciente, onipresente, é o dinheiro, né? Não, Deus, aliás, né, na Idade Média a gente comprava as indulgências plenárias e podia ir para o céu certamente, né, com papel escrito e assinado pelo Papa, né? Sim, aquelas igrejas com aqueles vitrais com nomes de famílias, né? Exatamente. Quer dizer, hoje em dia, né, os movimentos aí, né, os níveis de coisas que estão acontecendo, né,
apostas, o mundo das apostas hoje, né, gerando uma quantidade incrível de clientes apostadores tem firmas de apostas aí. Eu estive falando com uma pessoa que ele é o marketing de uma dessas que aposta em jogos e futebol e por aí afora. Ele diz que na firma dele está entrando por mês 3 mil clientes novos. E tu entra assim, depositando 50 ou 100 reais, como se fosse um banco. E aí tu começa a gastar aquilo apostando. Mas tu imagina assim, a quantidade de gente que começa a entrar e que trabalho tem esses níveis de apostas sofisticados e de ganho de dinheiro. E, na verdade, esse dinheiro ele não tem nada de produção, quer dizer, na verdade, ele não tem valor agregado nenhum. Só de ganho automático de si mesmo. Né? Na própria tela ali, só. Claro, e aí então as propagandas, as visões de jogos e a tendência ao vício de jogo na população em geral é mais ou menos 0,5% da população tem tendências a ficar viciada em jogos. Né? Então, tu imagina, assim, a margem econômica que sobra de dinheiro circulando nesse nível aí, né? Então, né, Beatriz, a gente vê que o nosso mundo, ele está mudando em todos os sentidos o tempo todo, né? Mas, assim, daqui a pouco a gente nem vai saber se é verdadeiro ou falso. Não, esse é o grande... Aliás, eu acho que a gente já não sabe, né? A grande busca é saber o que é verdadeiro ou falso para mim. Isso. Esperando do mundo, o mundo é um caleidoscópio, a todo momento o cenário muda. Eu tenho que ser capaz de criar um cenário pessoal, onde eu lido com as mudanças de uma forma não assim radical nem surpreendente demais. Não tem que me assustar, né? É como se a gente tivesse que se reinventar a cada mudança. A cada instante, a cada momento, exatamente. Como é que é? O Einstein já dizia que tudo é relativo. E o Heisenberg é que tudo é impermanente. Então eu posso dizer, então, onde é que está a Beatriz que estava aqui? Beatriz, eu e tu hoje não temos nada a ver com o próximo encontro nosso. Tudo que hoje aconteceu aqui desapareceu de uma forma, claro que ficou gravado, dá para a gente ouvir e tudo mais. Mas as mudanças do nosso mundo é exatamente isso. O tempo todo, tudo mutante. Mas como a gente quer um amor para sempre, um emprego para sempre, uma saúde para sempre e tal, é difícil, porque daí tu fica várias pessoas numa mesma... Mas aí está, né? Então, tu tem que te dar conta de que tu tem ambições que devem ser o mais realistas possíveis aqui e agora. Te conhecendo melhor cada dia, né? E lidando com essa massa de afetos lixo que te habitam, fazendo catarse deles, né? Quer dizer, entendendo a cada momento as coisas. Isso eu acho que é o melhor caminho, mas é o mais difícil, né? E aí, só para concluir, quer dizer, de vez em quando tu vai te olhar no espelho e tu vai estar conhecendo uma nova pessoa. Exatamente. E se tu ficar passado dos 90, tu vai te assustar. Quem é isso aí, né? Que loucura. Bom, de uma certa maneira, essa fala, tipo assim, nos obriga a ficar cada vez mais flexíveis, então, né? A flexibilidade seria a coisa mais, vamos dizer, eficiente de eu lidar com essa mudança constante e alternância constante de posições das mais variadas. Porque se eu voltar para 200 anos atrás, eu passava 100 anos da vida sem mudar nada, quase, né? Hoje em dia... Olha só, doutor Maia, tem aqui uma pessoa que diz assim, ó, eu moro na mesma casa desde que nasci. A minha mãe só mudou 2 vezes as coisas por aqui.
Isso pode implicar minha dificuldade em me adaptar em outros lugares? Claro, pois eu começo a me enrijecer nas maneiras de ser. E eu deveria manter a flexibilidade. É mais ou menos o corpo psíquico deveria ser como o corpo físico. Ele nasce jovem, flexível, maravilhoso. E vai envelhecendo, porque o tempo age sobre o corpo físico. Eu deveria ter um corpo psíquico constantemente flexível para não envelhecer e ficar rígido como o corpo físico fica com a idade. Porque no tempo psicológico não tem um desgaste como o corpo físico tem no tempo. Mas eu tenho que me proteger desse enrijecimento psíquico, fazendo isso que nós estamos falando hoje, sendo mais flexível e capaz de mudanças o tempo todo. Ou aceitando, pelo menos, as mudanças, Sim. que eu não consiga. Não se assustando tanto, né? Não, porque é um susto, né? O ouvinte que disse assim, Maia, mas e naquele canto lá tem bandidos. Bom, mas só tu não ir lá, né? Agora, internamente, onde é que está o teu bandido? Como é que tu vai identificar a esquina, né? Aí que tá, né? Bom, vamos identificar um almoço agora, então, né? Vamos identificar um almoço e o mais variado possível. E um bom final de semana, Dr. Maia. Muito obrigada. Um abraço para ti. Obrigada. Conversei com o psiquiatra Herberto Edson Maia, que tem sido companheiro sempre da Manaua, aos sábados, conversando com a gente aqui com uma pauta livre, né? Com o apoio e a participação dos nossos amigos e amigas através do nosso WhatsApp. Agradeço a todos pela semana, muito obrigada. E se tudo der certo, eu volto segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. E domingo à noite, às 19 horas, nós teremos o Adroaldo Bauer Correia com o nosso domingo.com. Fique com a programação da Manaua e até segunda-feira. De boa, assim, né? Em paz, até segunda-feira. Até lá.